Então vamos começar a Masterclass do 0 aos 10K por mês com cálculos trabalhistas. Nessa Masterclass, você vai aprender o quê? O que são cálculos trabalhistas? Eu preciso nivelar todo mundo. Quem pode ser, como trabalha e quanto ganha um calculista. E eu vou dar para vocês o plano do 0 aos 10K esse ano ainda. Tá? Você vai terminar esse ano com 10K por mês na conta, trabalhando com cálculos trabalhistas. Vou mostrar para vocês como fazer isso. Para quem é a Masterclass? Essa Masterclass é para você que busca uma renda de R$ 10.000 por mês. Também é para você que quer poder trabalhar de qualquer lugar prestando serviço para todo o Brasil. E também para você que quer fazer os seus próprios horários. Se você se encaixa aqui nessa descrição, essa Masterclass é para você. Então fica aqui comigo, porque você vai gostar muito do que eu vou passar aqui. Tá? Antes de começar, se você não estiver assistindo essa aula no celular, eu prefiro que você desligue o celular, use o fone de ouvido, pega papel e caneta, porque essa Masterclass ela tem o potencial de transformar a sua vida esse ano ainda. Então eu preciso que você esteja totalmente focado aqui comigo para aprender tudo e saber o próximo passo, saber o que fazer para chegar aos 10 mil no final do ano por mês com cálculo trabalhista. Quem sou eu? Eu tenho 15 anos de tribunal de trabalho, da primeira região. Eu sou secretário calculista, ou seja, eu trabalho diretamente fazendo cálculos. Eu já fiz mais de 4.000 cálculos em toda a minha carreira. Eu tenho mais de 800 alunos formados. Sou criador do método PJ Calc em 45 dias. Então, vou explicar para vocês o que é o PJ Calc, o que são cálculos, já, tá bom? Mas antes, eu quero que vocês conheçam a história de alunos que seguiram esse plano que eu vou passar para vocês, do 0 aos 10K, e o resultado que eles tiveram. Vamos ver? Eu trabalhava numa empresa de regularização de documentos, era regularização de documentos de imóveis, assim. Desde 2019 eu trabalhava lá. Meu horário era das 8 às 6. Quando você trabalhava, você não trabalhava de 8 às 6, né? Você tinha mais o transporte ainda, você tinha que sair de casa antes. Eu saía de casa, deixa eu ver, eu levantava às 5h30. Eu levantava às 5h30 da manhã e eu pegava o ônibus que terminava aqui perto da minha casa, eu pegava o ônibus 6h10. Pra chegar às 8? Pra chegar às 8. E voltava pra casa que horas? Saía de lá às 6, chegava umas 7h30, dependendo até 8 horas, porque eu pego o BR e quando tinha trânsito, só por Deus. Se não me engano, era 1.250, alguma coisa assim. Daí líquido dava uns 2.000, mais ou menos. Hã? Líquido dava uns 2.000 daí. 2.250? Isso. Tá, 2.250. Você começou a sua jornada de calculista quando, exatamente? Em fevereiro desse ano. Então você começou a estudar em dezembro de 2022? Isso, a estudar em dezembro, que foi quando eu terminei a faculdade. Trabalhar como calculista em fevereiro de 2023. Isso mesmo, Quanto tempo demorou para você fazer o mesmo que você fazia, você receber mensalmente, o mesmo que você recebia na sua empresa, no trabalho? Minha primeira assistência eu fiz no dia 13 de fevereiro. E no mês de fevereiro eu tirei R$ 1.600. Então você, em fevereiro, você tirou R$ 1.600 já no mês de fevereiro. Isso. Na hora que Aí você falou, peraí, tem algo aqui, né? Exatamente. E obviamente que no próximo mês, em março, eu já tirei mais do que eu recebia lá. E desde, olha só, a gente está em dezembro de 2023. Tirando o primeiro mês que você tirou 1.600, de março até aqui, teve algum mês que você recebeu menos de 2.250 que você recebia? Não. Não teve. Eu não preciso nem olhar porque eu sei que não teve. Não Nossa, teve. Isso é demais. E depois disso, o mínimo que eu tirei foi R$ 3.000, que eu acho que foi no mês que tava bem corrido lá no serviço, e eu chegava cansada e eu, igual eu já tinha falado, eu fazia os cálculos quando eu chegava do trabalho. Então, nesse mês, eu não tive muito tempo para chegar e trabalhar e fazer, porque eu tava cansada. Então, foi o mês que eu menos tirei foi R$ 3.000. Tá. E o máximo? Mês passado, bati 9.200. Você começou em fevereiro. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta bem séria. Assim. Se eu chegasse para você, depois de você começar a estudar já, né, em dezembro do ano passado, e falasse, em novembro de 2023 você vai estar ganhando R$ 9.200, o que você pensaria? Sinceramente, eu não acreditaria, né? Porque eu não conhecia muito a área, eu não sabia que realmente era boa, né? Eu tava conhecendo aos poucos, então eu meio que iria duvidar, com certeza. Nem eu acreditei quando eu fechei o meu mês e fui olhar minha planilha e falei, meu Deus. Então, olha só, em um ano, você quadriplicou seu salário. Mas me conta também, como é que é a sua vida hoje como calculista? A minha vida hoje como calculista. Eu fixei o meu horário sendo das 9 às 6. Tento, às vezes, eu mesmo. Meu horário até ali no meu WhatsApp comercial é esse horário que tá ali. Claro que às vezes passa um pouco, porque tem algumas coisas a mais pra fazer, mas eu falei que eu não quero extrapolar o horário, ficar trabalhando, assim, que nem louca, digamos assim. Então, meu horário é das 9 às 6.
Tem dias que tem alguma coisa ou outra para fazer, eu começo mais cedo e termino mais cedo, ou começo mais tarde e termino mais tarde, mas é esse o meu horário, das 9 às 6, segunda a sexta. No sábado é muito difícil fazer alguma coisa, somente quando tá muito puxado e eu não dou conta durante a semana. Aí eu abro uma exceção e trabalho no sábado, mas nem sempre é necessário. Durante a semana eu consigo adaptar tudo certinho dentro do meu horário. E você trabalha de onde? Da minha casa, do meu quarto. Isso é... Do meu quarto. Olha só, gente. A Aline começou como muitos de vocês que estão assistindo aqui a Masterclass. Começou sem nem saber o que era cálculo trabalhista. Isso lá em novembro de 2022. Agora, em novembro de 2023, ela já estava faturando 9.200 mensais. Pediu demissão desse serviço, desse emprego da CLT que ela tem, né? Que ela tinha, que ganhava 2.250 por mês. E aí, nenhum mês trabalhando de casa, sem ter que pegar ônibus, sem ter que pegar BR, nenhum mês ela recebeu menos do que aquilo que ela ganhava no CLT. E aí ela pediu demissão, né? Não é nem doido. Então vamos lá. E ela seguiu o passo a passo do 0 aos 10K e deu certo. E eu te pergunto, o que você faria se eu te dissesse que em novembro desse ano você pode estar ganhando também R$ 9.200? Vamos ver aqui a Cris. Quando nasceu a segunda filha, parou de trabalhar. Eu praticamente parei, fazia muito poucos. Por conta da necessidade dela, né? E os meus 2 filhos têm deficiência auditiva, então eu tive que correr muito com fono, com essas coisas com eles. Foi onde eu parei quase que praticamente. E aí, ano passado, mais ou menos em julho, quando eu vi que os 2 já estavam se virando bem sozinhos, eu falei, bom, agora eu preciso cuidar de mim de novo. E foi onde eu comecei a ir atrás dos carros. E aí a coisa mudou totalmente, né? Porque eu saí quase que de um 0 para... Esse ano foi assim, muito diferente de todos os anos que eu tive. Foi o ano que eu acho que eu fiz muito mais cálculos do que eu sempre fiz. E podendo estar com eles ainda, né? Sim, acompanhando eles de perto ainda. Você hoje trabalha 100% de casa? 100% de casa. E faz seus horários, né? Como é que é a sua rotina hoje com os seus filhos? De manhã eu fico só por conta de cálculos enquanto eles estão na escola. O meu mais velho agora estuda período integral, né? Já está no ensino médio, então ele fica o dia todo fora. E a menor, ela fica à tarde, então eu tenho assim, eu trabalho à tarde, mas eu dou umas saídas para as atividades dela, balé, as coisas. Então eu consigo ter essa flexibilidade para levá-la, buscar. Muito bom. E hoje você está como assistente e perito também? Assistente de perícia. E você faz matemática e é perita? Sim. Quanto tempo demorou? Você já conseguiu render 10 mil por mês? Eu atingi, teve uns 2 meses que eu atingi os 10 mil. Mas a maioria eu cheguei perto, deu uma boa variada. Aí quanto tempo demorou desde você decidir voltar de vez para os cálculos e chegar lá nos 10 mil? Olha, foi alguns meses. O primeiro mês que eu tirei os 10 dígitos, acho que foi em março. Então, de outubro a março, deu essa deslanchada. Você está contando valor recebido mesmo, né? Se você contar com as perícias que você faz, todo mês é 10 mil, né? Porque a perícia começou a partir de maio. A minha primeira nomeação veio em maio. Então, em março, os 2 5 dígitos foi só de assistência técnica. E aí as perícias, você já começou a receber as perícias ou ainda não? Tá tudo engordando um cofrinho? Tô engordando, eu recebi 2. Uma o mês passado e uma esse mês. E quanto você tem feito por mês? Tá numa média em média, 3. Ontem eu recebi mais 4 nomeações, né? Eu falei, nossa, último dia já veio presente pro ano que vem. E assistência você faz quanto por mês? Assistência, tô numa média de 15. Em média, né? Porque tem mês que é bem mais, tem mês que dá uma baixada. Quantas vagas você tem hoje? Ao todo são 4. Olha só, gente. A Cris, ela teve que parar de trabalhar. Eu sei que essa é uma realidade de muitas mulheres. Ela parou de trabalhar para cuidar das filhas, né? Só que os cálculos trabalhistas permitiram ela voltar a trabalhar sem abrir mão de ver as filhas crescendo, de passar o tempo necessário com as filhas. Então ela trabalha enquanto as filhas estão no colégio ou estão fazendo um balé, alguma coisa, e o tempo que ela não está trabalhando, ela está com as filhas. Então, olha só como ela seguiu o plano de 0 a 10K, mesmo sendo mãe de filha pequena, tá? Com deficiência auditiva, e continua tendo tempo para ficar com as crianças. Isso aqui, gente, não tem preço. Tá? E é uma coisa que o cálculo trabalhista proporciona para você. Vamos ver o Marcelo. Minha formação é em TI. Né? Eu sou formado em TI e estou cursando agora contábeis e matemática. Então, eu tinha já uma ideia fixa de que... Uma ideia que eu acho que eu não compartilho com muitas pessoas, não. De que quando eu aposentar, eu tenho que ter alguma ocupação, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu comecei a estudar algumas hipóteses aí de o que fazer depois de aposentar. E, de repente, pensando em alguma coisa até que eu pudesse fazer de uma forma concomitante, né? Trabalhar em alguma coisa que eu pudesse
agregar naquilo que eu já faço hoje. Eu tenho um emprego fixo, então eu queria ver se existia a possibilidade de agregar alguma coisa aí que eu pudesse trabalhar de forma concomitante. Que é uma tarefa difícil, porque a maioria das profissões, né, a maioria das atividades que a gente pode desenvolver, ela te toma tempo, querendo ou não, te toma tempo. E se você tem um emprego fixo hoje, você não consegue esse tempo, em 2 turnos, 3 turnos, você não consegue trabalhar de forma concomitante. E essa ideia de trabalhar de casa, né, sem esse vínculo de horário, de você ter que todo dia cumprir o seu horário ali, bater ponto, isso aí foi uma coisa que me levou para os cálculos trabalhistas. Essa ideia de você ter essa liberdade de trabalhar até no fim de semana, se você quiser, depois do seu expediente, à noite. Eu acho que a ideia de ganhar por produção é uma coisa que, pelo menos para mim, funciona muito bem. E aí você controla o seu tempo. Você, olha, hoje eu quero descansar, amanhã eu quero trabalhar, hoje eu trabalho um pouco mais, amanhã eu trabalho um pouco menos. Enfim, você consegue regrar esse horário e te dá uma liberdade imensa. E hoje, você ainda tem seu emprego, Sim, né? E é calculista. sim, sim. E assim, quanto tempo tem que você começou a se dedicar mesmo aos cálculos? Basicamente um ano, um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano. Você começou a se dedicar aos cálculos. Sim, sim. E hoje, você diria que os cálculos já te dão mais dinheiro do que o seu emprego? Sim, sim. Hoje os Quantas cálculos vezes mais? quase 2 por 1. Você recebe 3. 2 é de cálculo. Quase 2 por 1. Você me diz que começou a seguir, antes você não tinha visto nada de cálculo trabalhista, né? Decidiu há um ano e pouquinho atrás. Sim, sim. Quantos meses que você bateu, a primeira vez que você bateu 10 mil por mês com cálculo? Eu acho que ali entre o 6º e 7º mês, mais ou menos. Olha só, o Marcelo, ele é de TI, ele está fazendo perícia, tá? E em 6, 7 meses ele bateu 10 mil. Só que hoje, ele tem um emprego público, tá? Hoje, ele recebe 2 vezes mais com perícia do que ele recebe com o emprego público dele. Que o salário já é bom, gente. Então imagina como ficou o salário dele. Ele pensou em alguma coisa para ele aposentar, só que ele seguiu o plano do 0 a 10K. E esse plano trouxe ele aqui para 3 vezes mais do que ele... 2 vezes mais do que ele ganhava. Não, é 3 vezes mais. Porque ele ganhava 1, agora ele ganha 3. Então, gente, tem que seguir o plano do 0 a 10K que vocês vão aprender aqui. Eu já fiz tudo na vida. Eu trabalhei em administração, em multinacional, certo? Trabalhava com vendas. Aí eu fiquei 3 anos no Japão. Voltei do Japão. Comecei a trabalhar com publicidade, cinema publicitário. Então eu escolhi os castings, mas também tinha a ver com a minha formação, né? Pós-graduação em recursos humanos. Aí eu fiquei, acho que uns 10 anos trabalhando nessa área, mas eu não tinha sábado, domingo, feriado, não tinha nada. Ganhava pela diária e às vezes ainda tomava aqueles calotes dos produtores, né? E o que me fez parar para pensar foi meu filho dizer: eu queria tanto uma mãe. Eu falei, putz, a mãe nunca tá presente. Aí eu falei, eu preciso de outra coisa. Como é que é a sua vida como calculista hoje, como perito e como assistente técnica? Corrida. A corrida, mas eu tenho assim, eu trabalho em casa, aqui de Portugal, né? Passando frio, passando calor. Mas eu tô com meu filho aqui, porque a gente pagou a passagem dele pra cá, né? E trouxemos 2 cachorras. Isso é dinheiro, gente. Tô falando que isso é dinheiro, tá? Não só com os processos do marido, que é trabalhista e também previdenciário, mas também com os cálculos que eu andei fazendo externo. Então a gente junta tudo num pacote só, e quando vai ver, a gente tem um montante que dá para administrar melhor agora. A pandemia fez a gente repensar muita coisa na vida. E hoje você trabalha de casa? Trabalho de casa, faço os meus horários. Consegui fidelizar 2 varas. Muito bom. Que me nomeiam, eles sempre estão me nomeando. Você começou a ser nomeada quando? A primeira nomeação oficial foi em março desse ano. Foi uma de conhecimento. Aí depois, em maio, aí começaram a vir as nomeações mesmo. Maio, junho, julho, agosto. Eu fechei, acho que com mais de 30 nomeações nesse período. E assim, perícia é diferente da assistência técnica. Paga melhor, mas demora um pouco para receber. Ao todo, Sim. você acha que tem para receber quanto aí? Ao todo, sem contar essas últimas 2 nomeações, eu fiz o cálculo por alto, R$83 mil. R$83 mil. 83 Isso mil. de março até agora. Não, eu estou calculando mesmo de maio até agora. 83 mil reais de maio até agora. Então, ela tinha uma vida muito corrida, muito atribulada, recebia cano às vezes, provavelmente recebia PJ. Agora, ela é perita e fez 80 mil de maio até novembro do ano passado, só com perícia e seguindo o plano 0 a 10K. Tá? Todo mundo que eu estou mostrando aqui está seguindo o plano 0 a 10K. Então, eu sou advogado desde 2014 e em 2022 foi um ano um pouquinho conturbado para mim, porque eu acabei saindo de um escritório que eu estava já há 10 anos e acabei saindo. E eu acabei ficando sem rumo para onde ir. Então, no final de 2022, eu conheci bem a área de cálculos trabalhistas. E após... Eu tive contato com isso
porque você já pedia cálculo, né? Já. Então, mas eu não sabia que existia uma área tão especializada de cálculos trabalhistas para ajudar o advogado. Então, eu descobri essa área e descobri que eu poderia trabalhar com essa área mesmo sendo advogado, né? Eu sempre achei na minha cabeça que era o contador, mas não, o advogado também, trabalhista, pode atuar nessa área. Sim, me conta como é que era a sua vida profissional. Quanto você tirava mais ou menos nesse escritório aí? Quando você... Eu tirava ali em torno de uns 4 mil reais. Então você começou a aprender e se especializar em cálculo trabalhista Sim. no final do ano de 2022. Isso. Quanto tempo demorou para você bater o mesmo valor que você recebia no escritório com cálculo trabalhista? Ali foi em torno de 3 meses. 3 meses trabalhando com cálculo trabalhista, você já estava tirando os 4 mil. Sim. Como assistente técnico, né? Isso, exato. Como assistente E aí- técnico, eu comecei a tirar esse valor. E qual foi o primeiro mês que você fez os 10 mil como calculista? Eu acredito que tenha sido em julho ou agosto de 2023. Tem sempre isso ainda, né? Eu tive a minha primeira nomeação em julho de 2023, mas esse valor ainda não tinha entrado, porque eu não recebi nesse momento. Mas a primeira nomeação veio em julho, mas foi só na assistência técnica, por enquanto, esse valor, nesse mês. Como foi sua jornada de perito? Sua primeira nomeação foi em julho, Sim. mas de lá para cá, quantas nomeações você já teve? De ali, julho e agosto até hoje, eu tive 8 nomeações. 8 nomeações. 8 nomeações. E o valor mais ou menos de cada... Então, a média fica em torno de 3.800, 4 mil. Mas eu também tive ali uma perícia que foi estipulada um valor bem maior que isso. Olha só, gente. Ele estava trabalhando muito tempo no escritório de advocacia, ganhando 4 mil por mês. E aí, no ano passado, né, em 2022, ele parou para seguir o plano 010K, com cálculos trabalhistas. E aí, esse foi o resultado. Só de perícia aí, ele fez mais de 32 mil reais. Só de perícia, em 3 meses. Tem que seguir o plano de 010K, gente. Tem que seguir o plano que eu vou passar aqui para vocês agora, se vocês querem mudar de vida. Todos esses que eu mostrei estão se esforçando. Se esforçaram, seguiram certinho. E aí, chegaram lá. E assim, eles não têm... Você não é pior que eles. Eles estão seguindo. Se você seguir o plano que eu vou passar aqui hoje para você, você vai chegar e ter esse sucesso que nem eles estão tendo. Como advogada, no escritório. Sim, como advogada. Só Você que está trabalhando até hoje, não? trabalhista, trabalho ainda. Estou no escritório ainda. Então você trabalhava como advogada, você trabalhou desse tempo todo como advogada. Uhum. E depois de se tornar calculista, o que profissionalmente sua vida mudou? Primeiro que uma renda extra, que eu estou precisando bastante. A gente está falando de quanto dessa renda extra aí? Olha, eu estou há 6 meses vendendo Uhum. os meus cálculos. Eu comecei bem recente, mas eu faço cálculo só fim de semana e já está dando para tirar uns 2 mil reais a mais por mês. Olha só. Ela não quer seguir de cabeça nos cálculos. Então, fazendo só fim de semana, assim, depois de 6 meses aprendendo, já está conseguindo tirar 2 mil reais extras por mês. Mas ela consegue mais. Ela, se dedicando, ela vai chegar ainda mais 6 meses aí pela frente para ela chegar aos 10K. Tá? Então, você vê que começa com 2 mil reais ali, depois vai para 3, aí chega a 9, e aí depois você triplica o seu salário. Como a gente já viu aqui, todo mundo que seguiu e está seguindo o plano do 0 aos 10K. Tá? Então vamos lá. A próxima história de sucesso pode ser sua. Na próxima Masterclass, eu quero apresentar um videozinho seu, mostrando aqui como você chegou na renda de 10 mil por mês com cálculos trabalhistas também. Combinado? Vamos combinar assim? Então vamos lá. Deixa eu te apresentar o que são os cálculos trabalhistas, se você não conhece ainda. Cálculo trabalhista é a transformação de direito trabalhista em um valor monetário. Deixa eu explicar melhor o que é isso. Vou dar uma pincelada maior nas fases do processo trabalhista que você vai entender o que é o cálculo trabalhista e onde ele entra aí. Tá? Primeira fase é a fase de conhecimento. Você vai conhecer a história real daquele caso. Como assim? Petição inicial é onde o empregado que se sentiu lesado pelo empregador, ele vai apresentar sua história. Fala, olha só, eu estava lá na empresa, eles não me pagaram hora extra, eles não me pagaram isso, não me pagaram aquilo, e eu tenho direito a isso, isso e isso, Vossa Excelência. Aí, a empresa é chamada para falar a versão dela, na contestação. Aí na versão dela falou, não tem razão por isso, isso e isso. Isso não acontecia, esse horário não era verdadeiro e tal. E assim, são duas histórias diferentes. Quem precisa decidir qual é a história correta? O juiz. E o juiz, de acordo com as provas ali que foram apresentadas pelas partes, vai fazer o julgamento e vai julgar qual é a história correta. Não precisa ser uma nem outra, pode ser uma mistura das duas. Tá? E aí, a gente vai ter, no final da fase do conhecimento, no trânsito de julgado, uma história que não pode ser mais mudada. Tá? Uma história fixa que não pode ser mais mudada. Só que ela é uma história. Vamos supor,
o José tem direito a 2 horas extras por dia durante os 5 anos que ele trabalhou para aquela empresa ali. E aí, você precisa transformar essas 2 horas por dia em dinheiro, porque é isso que o Zé queria quando ele veio com a petição inicial dele. Ele queria que, né, isso fosse transformado em dinheiro. E quem é que vai transformar essa história num valor? O calculista. Você. Porque você, na fase de liquidação, o calculista da empresa e o do reclamante vão entrar em embate. Assim como os advogados entraram em embate na fase de conhecimento. Para descobrir qual é o cálculo que é o correto. Quanto que vale financeiramente aquelas 2 horas por dia durante os 5 anos. E aí, como é que você vai apurar isso? Você tem que pegar o salário dele, a evolução do salário dele, pegar 2 horas por dia, ver os dias que ele trabalhava por semana, tirar o período de férias, tirar afastamento e tal. Isso tudo o PJE Calc já faz automaticamente para você. Você só precisa saber programar o sistema, né? Então, na fase de liquidação, a gente tem os cálculos, cada parte apresenta seus cálculos, as impugnações, que é quando a parte vira e fala o cálculo dela está errado por isso, 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 e a homologação, quando o juiz vira, né, com o meu auxílio, que eu sou secretário e calculista de vara, eu vou ajudar e falar assim, esse cálculo está correto e esse cálculo está incorreto. E aí vai ter a homologação desse cálculo. Então a gente teve uma história, e aí na fase de liquidação a gente tem o valor dessa história, e aí na fase de execução é o pagamento. A empresa vai ter que pagar esse valor que foi apurado pelo calculista. Entendem a importância do calculista? Sem o calculista, não tem como a gente aferir quanto que é devido. O processo trabalhista é extremamente complexo e não dá para o juiz, ali na hora que ele está fazendo a sentença, apresentar cálculo. Porque são muitas verbas que são deferidas e tal. E é por isso que você, como calculista, vai ser muito importante para a atuação aqui no processo trabalhista. Só que tem um porém, tem pouca gente que sabe fazer isso. E muita demanda. Vamos ver? Essa aqui é a quantidade de novas ações trabalhistas por ano. Aqui em 2017 a gente teve 4 milhões, 2018 3 milhões e 200, 2019 3 milhões e 400, 2020 pandemia 2 milhões e 800, 2021 pandemia ainda 2 milhões e 800, e aí 2022 começou a subir de novo, 3 milhões e 100, 3 milhões e 284 em 2023 até novembro, tá? Então, todos esses 3 milhões e 284 são processos que vão passar por todas essas fases aqui e vão precisar disso aqui, ó, fase de liquidação. E aí, por serem 3 milhões de novas ações, então a gente vai precisar de pelo menos 2 calculistas para cada uma delas, porque é um pelo reclamante, né, pelo empregado, e outro pela empresa. Então a gente está falando aí de 6 milhões de novos cálculos anualmente. Milhares de cálculos periciais por ano também. Né, porque vai para a perícia quando eu, que sou secretário calculista, não consigo dizer exatamente qual cálculo está melhor. E eu não consigo parar para fazer aquele cálculo, que é um pouquinho mais complexo. Então eu chamo um auxiliar, que é o perito, para fazer esse cálculo e receber bem por isso. Tá? Então, como trabalha o calculista? O trabalho é 100% remoto. 100% remoto. Hoje, quase todos os processos da Justiça do Trabalho são digitais. Só os processos muito antigos que não foram digitalizados ainda. Mas a maioria é digital. Então, você vai receber do seu cliente, você vai receber do juízo, do tribunal, um PDF. E esse PDF tem tudo o que você precisa saber. É o processo inteiro. E ali, você vai usar ele para fazer os cálculos. Tá? Então, você vai receber esse PJE Cálculo, vai fazer os cálculos, vai devolver os cálculos prontos. Então, você pode trabalhar de qualquer lugar e prestar serviço para todo o Brasil. Tem aluno que mora no Sul e presta serviço para advogado no Nordeste. Tem aluno que mora no Rio e presta serviço para o Tribunal do Norte. Então, você tem essa liberdade geográfica. E também você tem horários flexíveis, porque é um trabalho por produção. Quanto mais você produz, mais você recebe. Então, como a Aline fala, não gosto de trabalhar de 8 às 6 só, não faço mais um horário maior do que isso. Ok. O Marcelo, por exemplo, já deve trabalhar fim de semana, deve trabalhar um pouquinho mais, mas ele triplicou o salário dele. Então, o horário você que diz. Tá? Quanto mais tempo você tem, mais você vai ganhar por isso. Tá bom? Outra coisa, altíssima demanda de trabalho, como vocês já viram, né? E são pouquíssimos profissionais realmente qualificados. Porque cálculo, todo mundo, eu me meto a fazer e tal, mas 90% dos cálculos estão errados.
Tá? Qualificação mesmo não tem. Não existe na faculdade ou uma pós-graduação de cálculos trabalhistas. Não existe ainda. Então, tem muito pouco profissional realmente qualificado. E o mercado é acessível a todos. Não tem limite mínimo ou máximo de idade. Não há exigência de formação específica para ser assistente técnico. Tá? E isso aí é muito bom para a gente que está se aposentando, tá? Para mãe, que é um mercado um pouquinho mais complexo, se a gente sabe que né, tem um probleminha de contratação. Na perícia não tem isso. E na assistência técnica não tem isso. Você trabalha por produção. Provavelmente, o advogado nunca vai ver a sua cara. A não ser que você bote lá no seu site, lá a tua carinha, mas a troca toda vai ser por e-mail, online, WhatsApp. E quanto melhor você for, mais você vai ganhar, mais você vai fidelizar. Tá? Isso aqui é um mercado totalmente voltado para a produção. Qualidade do que você produz. E aí, quem pode ser calculista? Essa é uma pergunta séria que a gente vai fazer. São duas funções do calculista. Ele pode ser assistente técnico ou perito calculista. Para ser assistente técnico, não precisa de formação nenhuma. Nada. É só chegar e vender seu cálculo pro advogado. Você precisa dominar cálculo trabalhista, né? E aí você vai atuar prestando serviço às partes do processo, ao reclamante e à empresa, através dos seus advogados. Não tem exigente de formação específica, mas você precisa dominar os cálculos. Eu tenho muitos alunos que estão na faculdade ainda e escolheram não estagiar. Eles só trabalham como assistentes técnicos até terminar a faculdade. E eles estão faturando muito, muito, muito mais do que um estagiário. E eles recebem propostas para trabalhar em escritório toda hora. Eu pergunto se eles querem. Olha o exemplo lá do Pedro. Ligava 4 mil no escritório de advocacia. E em 3 meses ele já estava batendo 4 mil com cálculo. E ele já passou muito dos 10 mil reais por mês com cálculo. Que escritório vai pagar isso para ele? Não tem. Então, para ser assistente técnico, você vai ter a sua própria empresa. Você vai ser a sua empresa. Tá? Agora, como perito calculista, você vai atuar prestando serviços para as varas do trabalho, para os tribunais. E é preciso um nível superior em qualquer área. Tá? Qualquer uma. Não tem área específica. E você precisa de registro na entidade de classe. O que é isso? CRA, CREA, CRO, OAB. Isso aí, tudo é entidade de classe. Você precisa ter registro ativo na entidade de classe. E é necessário o domínio dos cálculos, principalmente o PJE Calc, porque perito calculista precisa apresentar os cálculos pelo PJE Calc. E quanto ganha um calculista trabalhista? Olha só. Fazendo assistência técnica, se você tem pouca experiência, você vai começar cobrando R$200 por um cálculo mais simples. Tá? Um cálculo simples, gente, que em 4 dias você consegue aprender a fazer. Já está pronto para fazer esse cálculo simples. Em 4 dias de estudo, você está pronto para fazer um cálculo simples. Tá? É um cálculo de verbas decisórias, são uma coisa que vai demorar, se você está começando 1 hora, mas eu demoro 5, 10 minutos para fazer, tá? E você vai receber R$200 por esses cálculos aí. Até 600, que é um cálculo mais complexo, você vai precisar preencher cartão de ponto e tal. Mas aí, de acordo com a experiência que você vai pegando, você vai começar a dominar a impugnação. E a impugnação é o que faz aumentar ou diminuir o valor de um cálculo. E aí, o seu valor começa a aumentar. Você começa cobrando a partir de 400 até 800. E aí, quando você é muito experiente, você já é perito, você já faz uma baita de uma impugnação, você é capaz de aumentar 300, 400 mil no valor de um cálculo, aí você começa a cobrar a partir de um salário mínimo por cálculo. Porque esse é o seu valor. Esse é o valor que você representa ali naquele processo. Né? E você começa a escolher os seus clientes. Então, eu digo que experiência média, trabalhando diariamente com cálculo, fazendo cálculo todo dia, você adquire uma experiência média em 7, 8 meses. E você vira muito experiente em 2, 3 anos. Tá? Eu acho que é uma boa projeção. O que você acha? Para ser perito, se você faz cálculo de reclamante único, depende muito de vara para vara, né? Mas você vai receber de R$800 a R$4.500 por cálculo. Quando são múltiplos reclamantes, você vai receber a partir de R$50 por reclamante. Só que são processos com 100, 200, 300 reclamantes. E aí você ganha no volume. Tá? E agora chegou a hora do plano 10K como calculista em 2024. Ó, atenção aqui. Tá? Não sei se você se distraiu. Volta, porque agora eu vou falar do plano
que vai te levar, da onde você está hoje, aos 10K por mês, como calculista, em 2024 ainda. Você está disposto a fazer tudo que está aqui? A seguir o passo a passo do plano? E ter o resultado dos meus alunos? Você está disposto a, daqui a um ano, ser um exemplo meu de como você saiu do zero e chegou aos 10 mil reais por mês? Então vamos lá. Olha a linha do tempo desses 10 mil por mês como calculista. 0 dias, agora, início do aprendizado. Tá? Você tem de 25 a 45 dias para dominar o PJ Calc. O PJ Calc é o sistema oficial de cálculos da Justiça do Trabalho. Então você vai aprender PJ Calc e aprender fazer cálculo também. Tá? Então, em um mês e meio, hoje você está vendo o plano hoje. Tem que se comprometer aqui, que de 25 a 45 dias você tem que estar dominando o PJ Calc. Tá? Então, daqui a um mês e meio você já tem que estar dominando o PJ Calc. E aí, mais 30 dias, né, 2 meses e meio, você vai ter que conseguir seu primeiro cliente como assistente técnico. Você tem 30 dias para ter o seu primeiro cliente como assistente técnico. Já pega o calendário e vai marcando aí, né, os dias. Tá? E aí, depois que você domina o PJ Calc, você tem 30 dias para conseguir seu primeiro cliente como assistente técnico e 60 dias para conseguir a primeira nomeação. Então, daqui a 3 meses e meio, você já vai ter cliente como assistente técnico e já vai ter nomeação. E aí, depois que você consegue seu primeiro cliente, você consegue a primeira nomeação, você tem 90 dias, tá, para conseguir seus primeiros 10 mil reais como calculista. Tá? É o limite. A data ali, daqui a 6 meses e meio, coloca aí no seu calendário, você tem que já ter conseguido pelo menos 10 mil reais como calculista total. Tá? Então você tem 6 meses e meio aí para dominar o PJ Calc, conseguir o primeiro cliente, primeira nomeação e os primeiros 10K como calculista. Tá? E aí, mais 120 dias, no máximo, para você conseguir seus primeiros 10K em um mês como calculista. Então, começando hoje, daqui a um ano, esse é o seu limite máximo para conseguir 10 mil reais num mês como calculista. Tá? Tem que seguir aqui tudo isso aqui do plano. Tá? E aí, no próximo ano, você vai ter o prazo de 2 anos aí para você conseguir seus primeiros 100 mil como calculista. Isso aqui, gente, não é inimaginável. É um plano muito suave. Tá? Eu exigi mais dos meus alunos lá e você viu que deu certo. Então, isso aqui é suave. Se você está vendo que não vai conseguir, acelera. Porque tem que dar conta disso aqui e seus primeiros 100K como calculista tem que vir aí pelo menos 1 ano e meio. Tá? Então tá, eu vou falar de como você dominar o PJ Calc já. Tá? Mas, dominando o PJ Calc em 25 a 45 dias, como é que você vai conseguir seus primeiros clientes de assistência técnica em 30 dias? Fácil. Olha só, primeiro passo. Você vai criar um Google Meu Negócio, fazer um site, criar um site seu e começar a anunciar no Google Ads. Tá? Vamos lá, o que é isso? Google Meu Negócio é para você ter a sua empresa no mapa. Quando alguém digitar lá no mapa, aparecer a sua empresa aqui. Aí ela vai ter website, como o endereço, avaliações, que é muito importante. Tá? Depois, um website. Esse website aqui é de um conhecido meu bem antigo. Tá? Na época ele cobrava R$80, ele não mudou o site até hoje. Ele já não cobra mais R$80, ele cobra a partir de R$300 o cálculo. E investe R$5 por dia no Google Ads e faz de 4 a 8 mil por mês. É porque ele não quer se jogar direito nos cálculos trabalhistas, mas ele faz de 4 a 8 mil reais por mês, trabalhando tranquilamente e recebendo muitos contatos, gastando R$5 por dia no Google Ads. E o que é Google Ads, né? Quando você digita lá no Google, por exemplo, cálculo trabalhista, você vai ver isso aqui chamado Sponsored. São pessoas que pagam para estar com o site delas lá em cima na pesquisa. Então você vai comprar essa palavra, cálculo trabalhista, sempre que ela aparecer, você vai pagar para estar lá em cima. Tá? Sempre que fizer essa pesquisa, você vai pagar para estar lá em cima. Tá bom? E aí o segundo passo é, você já fez o seu site, já fez o Google Ads, você deixa o Google Ads lá trabalhando para você. Agora, você vem aqui, faz um levantamento no Google Maps, levanta 50 escritórios de advocacia trabalhista na sua região, liga, se apresenta e oferece seus serviços. Ah, mas assim do nada. É, do nada. Vocês estão precisando de
calculista, eu sou calculista, eu tenho experiência, fiz o curso tal, e eu quero apresentar meu trabalho. Posso? Sim, não, ok. 50 escritórios você vai conseguir pelo menos 3 ou 4 contatos aí de pessoas interessadas, tá? E aí você vai desenrolar se é unitário, se é uma parceria e tal, mas você vai pelo menos 3 novos clientes você consegue aqui. Então, com o Google Ads, que é o passivo, o Google Ads trabalha para você e você recebe o contato. E com o ativo, que é você vai fazer contatos com os escritórios, você, em 30 dias, tem que ter pelo menos um cliente novo. Pelo menos um cliente novo. Tá? Mas tem que seguir esse plano aqui. Tem que seguir o passo a passo. Tá bom? Isso aqui, você vai digitar escritório de advocacia trabalhista e o Google vai te dar todos os escritórios de advocacia trabalhista na região. E aí você só ligar para um por um. Tá? Então, o objetivo dos próximos 3 meses, né? Você vai conseguir 3 a 5 novos clientes como assistente, pelo menos 10 cálculos para esses clientes, e aí uma renda de 2.000 a 3.500 por mês, tá? Com esses cálculos. Topa? Topa o desafio? E aí, os seus primeiros dias, os seus 60 primeiros dias como perito, né? Você começou, ficou craque no PJ Cálculo, você vai lá tentar vender seus cálculos como assistente técnico. Site, contato ativo com o escritório, e ao mesmo tempo você vai se cadastrar no AJJT, que é o sistema oficial de peritos da Justiça do Trabalho. Você clica lá no link do AJJT, clica aqui em cadastrar novo profissional, tá? Se você quiser esse PDF aqui, no site, tá? Aí embaixo você vai ver uma bolinha do WhatsApp, pede para o suporte, que o suporte te manda esse PDF aqui, tá? Com os links. Requisitos para se cadastrar como perito: diploma de ensino superior, registro na entidade de classe competente, registro na prefeitura como contribuinte INSS autônomo, ISS autônomo, certificado digital A3. Eu recomendo CertSign. Tá? Se você clicar aqui, você vai para o site da CertSign. Se quiser um PDF, só pedir para o suporte. Tá? E o segundo passo é contato com as secretarias. Olha só, porque eu canso de ver gente, eu mandei e-mail para todas as varas, não recebi nenhum contato. É isso mesmo. Eu liguei para as varas, ninguém me deu atenção, tal. É isso mesmo. Tá? Não é assim que se faz contato com a secretaria. Eu sei porque eu sou servidor. Então não é assim que você se apresenta em secretaria. O certo é falar com as secretarias pelo balcão virtual. Se você não consegue ir pessoalmente, porque é um tribunal longe, você fala no balcão virtual. Mas tanto pessoalmente quanto no balcão virtual, a mesma coisa, o mesmo trato que você tem que ter. O que é o balcão virtual? É uma sala do Zoom com um servidor que está trabalhando lá. Tá? E o que você vai falar nesse contato? Priorize os dias terças, quartas e quintas. Exponha o objetivo, e esse objetivo tem que ser a sua mentalidade. Ajudar a secretaria. Ajudar a secretaria, ajudar a secretaria. Gerar valor para a secretaria. Só tem valor quem gera valor. Tá? E você vai começar aceitando processo em fase de conhecimento, processo contra a fazenda, processo de justiça gratuita e falência. Esses processos são os processos que normalmente nenhum perito quer, porque demora muito para responder, para receber. Às vezes é difícil receber no caso de falência. Justiça gratuita você recebe pouco, né? Pouco, né? 800, 900 reais, ou às vezes 2.000 reais. Mas você aceita fazer isso aí porque você quer mostrar serviço. E é uma troca. Você vai ativar o gatilho da reciprocidade. Você vai estar ajudando a secretaria e a secretaria vai te passar bons processos. Como o processo de 1.000 reclamantes, por exemplo. Você cobra 100 reais por 1.000 reclamantes, você vê aí qual o valor que você vai tirar nesse processo. Tá? Então, é uma mão lava a outra, mas a sua mentalidade é o que eu posso fazer para gerar valor e ajudar essa secretaria. Tá? E quantas varas você precisa? Se você está iniciando nesses 90 dias aí, né, nos primeiros 90 dias, você tem que conseguir pelo menos 3 varas do trabalho e 6 nomeações por mês. Tá? Experiência média, né, você já está mais um tempinho e tal, já chegou a 10 nomeações por mês, tal, vai atrás de mais varas para chegar a 15 a 20 nomeações por mês. E aí, quando você já está com 25 nomeações por mês, você já está experiente. Né? Então você vai atrás de 10 varas, 30 a 50 nomeações por mês. 50 nomeações por mês, você vai precisar de equipe. Eu conheço perito que tem equipe.
que pega 100 processos por mês. Tem gente na comunidade calculista que já está com esse nível de nomeações e está precisando de ajuda. E aí que você entra para pegar ritmo, para pegar cancha, para pegar experiência. Você vai receber para trabalhar com um perito que já está com essas nomeações aqui. Tá? E, gente, são 10 varas de trabalho que você consegue essas nomeações, tá? Então, o objetivo nos próximos 4 meses é contato com pelo menos 100 varas. Ah, 100 varas é muita coisa. E daí? 100 varas é muita coisa. Você tem que ter pelo menos 100 varas de trabalho para você atuar, para você ligar. Porque dessas 100 varas, pelo menos umas 5 estão precisando de perito. E você tem que achar elas. É um jogo de quanto mais não você leva, maior a sua chance de você conseguir uma nomeação. Lembra disso. Quando cada não, você se encontra mais próximo de chegar na sua nomeação. Pelo menos 2 varas e 4 nomeações aí, nos próximos 4 meses. Isso aí vai te trazer uma renda total de 4 a 12 mil reais, tá? Nesses 4 meses. E nos próximos 12 meses, juntando assistência técnica e perícia, você tem que conseguir pelo menos 10 clientes, advogados, pelo menos 3 varas e 10 nomeações por mês, e uma renda mensal de 10 mil reais no mínimo. Seguindo esse passo a passo, fazendo tudo isso aqui, você vai chegar lá, tá? Você está pronto para seguir esse plano do 0 aos 10K? Tá? Então vamos lá. Vou te ensinar como dominar o PJE Calc em 45 dias ou menos, de 25 a 45 dias. Tá? O curso PJE Calc em 5 minutos. Gente, eu aprendi lá em 2017 a usar o PJE Calc e tive dificuldade. E eu só consegui firmar mesmo conhecimento com esse método que eu criei, que é um método que combina parte teórica, aulas rápidas, separadas por verba, para você ver e rever várias vezes, que se precisar, e exercício. Não se aprende PJE Calc sem exercício, você tem que estar fixando sempre tudo que você aprendeu. Então eu criei aqui, né, essas 3 trilhas com 15 sessões de estudo cada, contendo parte teórica e exercício prático. A primeira trilha é a trilha ferro. Ferro é você que está no zero, não sabe nada de cálculo trabalhista. E aí, são 15 sessões de estudo de 20 minutinhos cada uma, para você dominar as verbas rescisórias. Dependendo de quantas sessões você faz por dia, você consegue fazer em 3 dias a trilha ferro. E aí você já consegue trabalhar fazendo aqueles cálculos de 200 reais. Já consegue. Tá? Depois você vai para a trilha bronze, e você vai dominar as verbas que são devidas durante o contrato. Adicional de periculosidade, insalubridade, horas extras ainda não. Mas é uma diferença salarial, diferença pelo salário mínimo. Você vai aprender na trilha bronze. 15 sessões de estudo de 1 hora cada. Pode fazer uma ou mais de uma por dia. E a trilha prata, que é o domínio da jornada extraordinária. Horas extras, adicional noturno, intervalos, que são um pouquinho mais complexos, eles têm uma trilha só para eles. São 15 sessões de estudo de 1h30. Tá? Começa a ficar mais difícil. Eu vou trazendo cálculo verdadeiro, real, um processo real para você trabalhar. E aí, você vai chegar aonde? Qual é o próximo nível? Nível ouro, que é o domínio do PJE Calc. Tá? Então, de 25 a 45 dias, você tem que estar aqui, pronto já. Tá? Vamos conhecer a plataforma que você vai aprender? Então, olha só. Aqui na plataforma, essa aqui é a plataforma que você vai ter acesso, né? Que é a Calculista de Valor. PJE Calc em 5 minutos é o curso de PJE Calc da plataforma Calculista de Valor. Tá? Na plataforma Calculista de Valor, tem outros cursos também. Tá? Eu estou começando com vocês pelo PJE Calc em 5 minutos, porque a primeira coisa que você tem que começar hoje já. Hoje, a aprender. Para daqui a 25 a 45 dias você já está pronto para evoluir e correr atrás de vender seus cálculos. Tá? Então aqui, você vai vir aqui, tem essa trilha do Calculista de Valor. E essa trilha aqui vai já separar todas as sessões de estudo para você. Então quando você vem aqui, na sessão de estudo 1, tem todas as aulas que você precisa assistir. Tá? Para completar a trilha da sessão de estudo 1. Né? E aí, você vai fazendo sessão de estudo por sessão de estudo, e você vai terminando jornadas e começando no nível ferro. Aqui são 15 sessões de estudo, com exercício e parte teórica. Nível bronze, você vai aprender as verbas do contrato. Você vai caminhando pelo nível bronze aqui, até chegar ao nível prata, para as verbas da jornada extraordinária. E aqui, no final, você vai ter a última sessão de estudo, que é a conclusão da trilha.
E aqui você vai ter 2 masterclasses de assistente técnico e perito calculista. Que essa masterclass mais aprofundada são os primeiros passos que eu posso falar mais aprofundado porque você já entende de cálculo. Tá? E aqui no final da trilha você vai ter o seu certificado, vai emitir o seu certificado aqui. E aí você tem um certificado de 120 horas aula. Tá? E depois, terminou a trilha, o que acontece? Mas vamos lá. Quando termina a trilha, né, eu dou muita atenção para você aprender a fazer cálculo, porque é a parte mais importante do calculista. Mas quando você termina a trilha, você vai pegar o seu certificado e vai começar a ir para os outros cursos que você precisa, se você quiser, para se aprofundar, que é a interpretação de sentença, direito material e processual somente aplicado ao cálculo trabalhista, assistente técnico de valor e perito de valor. Esses cursos são bem mais aprofundados, se você quiser dar continuidade. Mas você pode tentar conseguir nomeação e cliente, para depois, quando vai entrando dinheiro, você vai fazendo esses cursos. Tá? Além, né, do curso PJE Calc em 5 minutos em vídeo, você vai levar o e-book com o passo a passo em PDF. Todas as aulas vai ter um passo a passo em vídeo. E aqui você vai ter o e-book, que é o passo a passo em PDF. Tem gente que prefere. E esse aqui, isso aqui vai ficar com você para sempre, tá, gente? Então você vai ver aqui que de onde você vai clicar, o que você tem que preencher aqui. Então é bem explicado. É o vídeo, só que em PDF. Tá bom? Além disso, o que você vai ter? Comunidade. Tá? Na comunidade aqui, você vai poder tirar suas dúvidas. E vão ter monitores aqui, que são esses alunos que estão mais avançados. E esses monitores vão poder te ajudar com as suas dúvidas. Aqui também, você vai se apresentar, você vai procurar peritos que estão precisando de ajuda. Se você estiver crescendo muito, você procura outros alunos aqui, outros colegas aqui. Tá? Então, essa comunidade é onde você vai fazer o networking, onde você vai tirar dúvida, onde você vai conhecer pessoas. Tá? E mais dúvidas 24 horas por dia? Tem aqui, ó, no oráculo. Se você clicar aqui no oráculo, você vai ter a única inteligência artificial do mundo treinada em cálculos trabalhistas para responder todas as suas perguntas, como apurar horas extras. Ele vai pensar aqui e vai responder, porque eu treinei ele para responder esse tipo de pergunta. E ele vai dar o passo a passo aqui para você lançar ou tirar a sua dúvida. Né? E, gente, como os alunos têm usado esse oráculo, eu vejo que tem aluno que pede para ele para ensinar como fazer um post do Instagram, para dar ideia de post do Instagram para vender cálculo, para dar ideia de como fazer uma petição de impugnação. Ele te dá aqui o preenchimento inteirinho de uma petição. Então, ele vai te ajudar demais aqui. Tá? Então, isso aqui é tudo que você vai ter acesso. Tá? Recapitulando. Você vai ter 1 ano de acesso às aulas em vídeo, com o passo a passo do cálculo de todas as verbas do sistema, e para ser feito em 25 a 45 dias. Você pode assistir tanto no computador ou pelo app no celular. E no app você consegue baixar as aulas para ver depois. Tá? O e-book com o conteúdo dos vídeos em PDF, que vai ser seu para sempre. Comunidade dos calculistas de valor para você tirar suas dúvidas, fazer parcerias e networking. O suporte 24 horas com a única inteligência artificial do mundo treinada em cálculos trabalhistas. 24 horas, gente. A hora que você tiver, mandar uma mensagenzinha para ele ali, ele vai te responder. Certificado de conclusão com 120 horas. Esse aqui é o certificadozinho. E quanto vale isso tudo? Olha só, o e-book é R$ 147. O curso em vídeo, 647. A trilha de estudos, que além dos vídeos tem exercício pra caramba, cada sessão de estudo tem um exercício, ela custa R$ 497. Comunidade de calculistas de valor, R$ 797, porque essa comunidade você consegue encontrar emprego ali. Suporte 24 horas com inteligência artificial, é R$ 1.000 por mês isso aí, gente. Para você ter acesso a uma inteligência artificial para ser teu assistente. Masterclass de assistente técnico, 297. Masterclass específica de perito calculista, 297. Inclusive, nessa Masterclass, você vai ter peças de petições como perito. Total, 3.679. Vale 3.679. O Pedro ganha isso com uma perícia dele. Olha só, vale, hein? Mas vocês não vão pagar isso aqui, não. Hoje, nessa oferta aqui, não sei quanto tempo vai durar essa oferta, tá? Mas você vai levar tudo isso
por 12 de R$ 64,70 ou 647 à vista. Eu quero saber, isso aqui é parte primordial de você começar a fazer seus cálculos. Você precisa aprender a usar o PJ Recalc. Então, esse preço está muito barato. 3 cálculos simples que você vai aprender a fazer em 4 dias, você já paga isso aqui. O resto tudo é lucro, gente. Isso é 1 ano de acesso. Você vai ter 25 a 45 dias para completar o curso, mas vai ter 1 ano para acessar. Eu esqueci uma coisa. Deixa eu ver exatamente como é que eu faço aqui. Vai ter acesso às atualizações. Vai ter 1 ano de acesso à comunidade, 1 ano de acesso a suporte, 24 horas por dia com inteligência artificial, que nenhum outro lugar tem. Então, é um investimento muito baixo para a mudança que isso aqui vai te trazer. Se você está disposto a seguir esse plano, o primeiro passo é aqui, com o PJ Recalc em 5 minutos. E aí? Vamos lá? Vamos mudar a sua vida em 2024? Vem para cá. Espero você. Só clicar aqui embaixo. Quero me inscrever, que você já vai direto para o link de pagamento e você recebe o acesso imediatamente. Fez o pagamento, confirmou, recebe o acesso e já começa a estudar. Se o senhor está sério em seguir o plano do 0 a 10K, aqui que você começa. Hoje, mesmo, você começa. Combinado? Então, te vejo aqui do lado de cá.